O mercado de trabalho dos Estados Unidos está piorando e todos percebem. Em dezembro de 2025, o Fed de Nova York perguntou aos consumidores sobre as chances de conseguirem emprego em 3 meses caso perdessem o atual. Apenas 43% acreditavam nisso. Esse é o menor índice em 12 anos e não é só conversa. As vagas de emprego nos Estados Unidos caíram em mais de 380 mil, chegando a 6,54 milhões, o menor número desde setembro de 2020, quando a pandemia de Covid bateu forte. Mas esses números, na verdade, não nos dizem o que está errado. Olá, aqui é o Josh, e no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos revelar por que está tão difícil encontrar um emprego agora. Capítulo 1. Tarifas. Um dos maiores choques econômicos de 2025 ocorreu quando os Estados Unidos impuseram várias tarifas a rivais e aliados. O objetivo era aumentar a produção interna e reduzir déficits comerciais. Não funcionou. Tarifas são impostos sobre importações e, nesse caso, os Estados Unidos pagaram o preço. Pequenas empresas sofreram e a desaceleração das contratações rapidamente se tornou uma das principais consequências. A taxa de desemprego subiu mais de 0,4 ponto percentual ao longo de 2025, chegando a 4,4%. Mas aqui há um problema mais profundo que pode ser muito mais grave do que esperavam. Tarifas não são tão incomuns. Elas são uma das ferramentas econômicas mais comuns do mundo, usadas por todas as grandes potências. Sim, podem causar turbulência no curto prazo, mas com o tempo, a economia se estabiliza. O problema dessas tarifas recentes dos Estados Unidos é que são tudo menos estáveis. A política tarifária tem mudado muito nos últimos anos. As novas projeções impactam mais os americanos de baixa renda, elevando a alíquota média do imposto federal dos 20% mais pobres em 1,9 ponto percentual, mais do que para os mais ricos. Em resposta à incerteza, as pequenas empresas tendem a evitar assumir riscos, e especialistas econômicos de todas as áreas acham que esse é um dos fatores que explicam por que está tão difícil encontrar emprego atualmente. Sean Snaith, economista e diretor do Instituto de Previsão Econômica da Universidade da Flórida Central, disse: "Não há nenhum motivo convincente para sair contratando em massa. Essa é uma resposta racional diante desse tipo de incerteza." Dean Baker, economista sênior do Centro de Pesquisa Econômica e de Políticas, afirmou que as empresas veem os preços altos reduzirem a lucratividade. Eles hesitam porque as tarifas tornam investimentos antes lucrativos em não lucrativos. Novas contratações, que exigem semanas ou meses de treinamento antes de contribuir, costumam ser vistas só como investimento arriscado. Poucos provavelmente sentirão tanto o impacto das tarifas no emprego quanto os cerca de 2 milhões de formandos de 2025. No outono de 2024, os empregadores estavam otimistas, dizendo que planejavam contratar 7,3% mais formandos do que no ano anterior. Mas em 2025 essa esperança quase desapareceu, caindo para apenas 0,6%. E está piorando. A ironia é que as tarifas criadas para ajudar a manufatura americana afetaram justamente esses empregos. A disparada dos preços das matérias-primas levou fábricas a cortar produção e equipes. Mas tarifas não são o único termo econômico que está entre você e um emprego neste momento. Capítulo 2. Inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação nos Estados Unidos ficou entre 2,3% e cerca de 3%. Esses números pequenos ocultam o real custo, afetando as famílias americanas e obrigando pequenas empresas a rever a contratação. De acordo com a processadora de pagamentos ADP, empresas americanas com menos de 50 funcionários eliminaram coletivamente 120 mil vagas apenas em novembro de 2025. Quando os custos sobem, empresas preferem que funcionários assumam várias funções ao invés de contratar novos, disse um pequeno empresário. Normalmente contratamos de 10 a 15 pessoas por ano, mas este ano serão apenas 4 ou 5. Estamos sendo mais cautelosos nos gastos. Custos altos fazem empresas cortarem horas de trabalho, levando funcionários, muitos já com outros empregos, a disputarem as horas disponíveis. E enquanto as pequenas empresas estão sendo prejudicadas pela inflação, as grandes empresas vêm cortando suas próprias equipes, e tudo isso por causa das próprias ações delas durante a pandemia. Em 2020, empresas de tecnologia e de setores ligados à tecnologia iniciaram uma onda de contratações temendo falta de profissionais qualificados e perda de competitividade. Agora, essas equipes inchadas estão afundando essas mega empresas em despesas e elas estão correndo para repassar esse custo adiante. Então, o que acontece quando o boom de contratações se transforma em uma crise de custos?
Em 2025, a Amazon cortou cerca de 14 mil empregos e anunciou mais 16 mil cortes em janeiro de 2026, reduzindo aproximadamente 1/10 de sua força de trabalho corporativa. O Pinterest está cortando 15% de sua equipe e a UPS, depois de já ter eliminado quase 50 mil empregos em 2025, sinalizou que mais 30 mil cortes estão a caminho. Essas empresas não têm nada de único e só refletem tendências macroeconômicas de redução de funcionários. Nem preciso dizer que isso não faz parecer que grandes empresas vão sair contratando em massa tão cedo. Tarifas e inflação são forças importantes que estão abalando o mercado de trabalho atualmente. Observadores atentos notaram que algo falta na conversa, uma sombra que pode impactar ainda mais suas perspectivas de emprego do que essas forças. Capítulo 3. IA. Mencionamos anteriormente que 2025 é quando as coisas começaram a ficar notavelmente ruins na era pós-pandemia. O governo inicialmente informou 584 mil novos empregos para 2025, mas o Departamento de Estatísticas do Trabalho depois revisou o total para apenas 181 mil. Mostrando que as contratações do ano foram bem mais fracas do que o informado. Compare com os 2 milhões de empregos criados em 2024. Não é coincidência que isso começou a piorar justamente quando a IA realmente começou a se espalhar por todos os cantos da cultura. Lembra da redução de 15% no quadro de funcionários do Pinterest? Outro corte relacionado à IA. A empresa declarou em um documento oficial que prioriza produtos e recursos movidos por inteligência artificial. Se você percebeu o Pinterest pior recentemente, isso pode ser parte da razão. E ele não é o único. Outros gigantes da tecnologia e comunicação, como a Verizon, também estão agindo assim, meses após anunciarem 13 mil cortes de empregos em novembro de 2025. O CEO Dan Schultman afirmou: "Se você garantir aos funcionários que não haverá nenhum impacto nos empregos, perde credibilidade. Eles sabem disso. Em um ano, tudo estará radicalmente diferente. Máquinas poderão fazer quase tudo melhor que nós." Poucos meses após anunciar 13 mil demissões, o Goldman Sachs chamou essa nova estranheza econômica de crescimento sem empregos. Avanços em IA permitiram às empresas aumentar o valor para acionistas, reduzindo equipes, gerando crescimento econômico e desemprego simultaneamente. O Sachs tem sido bastante consistente como arauto do apocalipse em relação ao quão disruptivo o boom da IA pode ser para quem procura emprego. Eles projetam que isso pode eliminar de 5 mil a 10 mil empregos todos os meses, podendo chegar a 20 mil por mês até o final de 2026. Se eles estiverem certos, 67% de todos os empregos podem acabar desaparecendo por causa da IA, e eles não são os únicos dando o alerta. O professor assistente da University College Dublin, Constantin Berkey, afirmou que a IA e a perda de empregos causada por ela podem indicar uma reestruturação econômica importante. O que isso significa? Nas palavras dele, pode ser questão de alguns meses, mas também pode levar alguns anos. Se os empregos realmente forem perdidos devido à terceirização ou à IA, então, a menos que descubramos que ainda precisamos dessas pessoas e que substituí-las não funcionou, esses empregos estão perdidos. É um pensamento assustador. Se as empresas acreditam que podem lucrar mais pagando menos pessoas, a história sugere que elas vão continuar fazendo isso. Mas a ideia de que essa tendência pode continuar indefinidamente é altamente questionável. Laura Ulrich, diretora de pesquisa econômica do Indeed, afirmou: "Um ambiente com poucas contratações, demissões e saídas durante o crescimento econômico só dura por tempo limitado." Mas isso é verdade ou é mais falso? Esperança? Se a bolha da IA estourar, como muitos previram, é provável que as circunstâncias mudem completamente. Como a economia dos Estados Unidos está ligada à bolha, seu estouro pode causar efeitos em cascata no mercado de trabalho, mas ainda não se sabe quais serão. Tarifas, inflação e IA formam uma tríade brutal para quem procura emprego neste momento, mas há outro fator enorme, e ele afeta muito mais de perto. Capítulo 4. Conseguir ser contratado pode ser um pesadelo. Alguma dessas situações parece familiar para você? Empregos de nível inicial que exigem 3 a 5 anos de experiência e várias rodadas de entrevistas e testes. Saber que pode ser cortado em qualquer etapa do processo, sendo ignorado ou recebendo um e-mail dizendo que centenas de candidatos altamente qualificados se candidataram à mesma vaga, é desanimador. Mesmo ao encontrar uma vaga aberta hoje, conseguir o emprego pode parecer intransponível. Devido aos fatores discutidos antes, a concorrência por empregos nunca foi tão alta. Já há serviços de candidatura com IA que localizam vagas e geram cartas de apresentação automaticamente.
A maioria dessas candidaturas é fraca, mas mesmo assim aumenta a pilha de currículos, dificultando que o seu chegue ao responsável pela contratação. Com 80 a mais de 100 candidaturas ativas até obter resposta, é difícil. Alguns dizem que o processo parece um emprego em tempo integral. Estudos mostraram que, entre 2023 e 2024, o número de candidaturas para um anúncio de vaga típico aumentou em 44%, enquanto o número de entrevistas em resposta permaneceu o mesmo. E as verdadeiras razões por trás disso são ainda mais ocultas e preocupantes. Há um fenômeno chamado vagas fantasmas, uma tendência estranha observada por pesquisadores desde 2018. Uma em cada 5 vagas não gerou contratação. E isso piorou com o tempo, com 4 em cada 10 empresas em 2024 relatando a publicação de vagas falsas ou inativas e dando falsas esperanças a todos os candidatos. Por que elas estão fazendo isso? Jeffrey Scott, gerente sênior de conteúdo e de recrutamento na Resume Genius, afirmou: vagas fantasmas não são golpes, mas vêm de empresas reais, mas elas na verdade não estão contratando para essa vaga neste momento. Talvez estejam interessadas em contratar para essa função no futuro, ou talvez já tenham contratado para ela. Por cortes no orçamento, as vagas foram fechadas ou suspensas. Seja porque as vagas fantasmas são um erro inocente, um investimento no futuro, ou apenas uma forma de parecer bem-sucedido, elas são mais um beco sem saída, dando falsas esperanças a candidatos desesperados. Isso também gera problemas maiores, pois as vagas fantasmas dificultam a coleta de dados precisos sobre o mercado de trabalho pelos órgãos governamentais. Mas ainda há muitos dados que vão te surpreender em 2025. De acordo com o Departamento do Trabalho, 1.700.000 dos 7 milhões de desempregados nos Estados Unidos estavam procurando emprego ativamente há mais de 6 meses. A redução de vagas para iniciantes e maiores exigências de experiência estão dificultando o acesso para mais pessoas, principalmente para quem não consegue acessar uma dimensão atemporal para fazer trabalho extra. Em certos casos, só 30% das turmas de formandos conseguem emprego na área para a qual se prepararam. Em setembro de 2025, as taxas de desemprego para recém-formados na faculdade chegaram a um desanimador 9,7%. Nick Tramper, analista econômico sênior da Gusto, disse: as pessoas estão meio que paradas, não estão procurando novos cargos, não estão saindo dos cargos atuais. Sem novos empregos, iniciantes têm dificuldade para conseguir uma oportunidade e iniciar a carreira, pois há menos vagas sendo criadas. Com redução de custos e uso de inteligência artificial, a principal chance de novas vagas é alguém pedir demissão. Como o mercado está parado, quem tem emprego tende a mantê-lo. As pessoas valorizam mais a estabilidade no emprego, pedindo demissão menos do que nunca. E, salvo cortes em grandes empresas, as chances de demissão também diminuíram. Pequenas empresas evitam contratar profissionais menos qualificados ou aumentar custos ao recontratar. Esses 4 tópicos cobrem os principais horrores que dificultam o mercado de trabalho americano atual. Resta saber, isso vai melhorar? Se você for muito otimista, pode acreditar nisso. Após frustrações iniciais, as tarifas vão gerar um boom no emprego industrial nos Estados Unidos e acabar com a terceirização. Se as empresas puderem economizar e aumentar lucros para executivos e acionistas, farão isso. Aquela América idealizada dos anos 1950 não voltará agora. Confira formas épicas e engraçadas, com histórias reais de pessoas que largaram seus empregos, ou assista a isso.